Carmilla é uma novela de ficção gótica do escritor irlandês Joseph Sheridan Le Fanu, publicada originalmente em 1862. Mas o mais curioso é que essa história veio antes de Drácula e ajudou a criar praticamente tudo que hoje a gente reconhece como vampirismo moderno. E talvez o mais perturbador de tudo é que aqui o monstro não chega com violência, ele chega com afeto. A história é narrada por Laura, uma jovem estiriana que, já adulta, relembra com uma precisão quase inquietante os dias em que sua vida foi invadida por uma presença ao mesmo tempo bela e mortal. Um clássico da literatura gótica, Carmilla apresenta a primeira vampira feminina da ficção moderna, introduz a figura da vampira sedutora e estabelece uma relação entre predador e vítima que vai muito além do medo. Porque aqui, o terror não está apenas em ser atacado, está em não querer que aquilo pare. Sejam bem-vindos, filhos da noite! Eu sou a Vampirona, sua anfitriã no submundo, um lugar onde histórias não são apenas contadas, elas são reveladas. E hoje você vai conhecer a primeira de todas, Carmilla. Este vídeo trará contexto, resumo completo, curiosidades e meus comentários. Então já fica o aviso, haverá spoilers. Mas eu te garanto, essa é uma história que vale a pena ser descoberta até o fim. Na remota Estíria, em meio a uma floresta extensa e silenciosa, Laura vive com seu pai inglês em um antigo schloss, um castelo isolado, cercado por um fosso calmo e por uma natureza que parece bela demais para não esconder algo inquietante. A vida ali é tranquila, quase suspensa no tempo, sustentada por uma renda modesta, mas suficiente. Ao lado deles estão Madame Perrodon, sua preceptora maternal, e Mademoiselle de La Fontaine, além de raras visitas ocasionais. Ainda assim, a solidão é constante, quase palpável, como se o próprio lugar respirasse um isolamento antigo. Há, porém, um detalhe que se insinua desde cedo como um presságio. Não muito distante dali, repousam as ruínas da antiga família Karnstein, envoltas em abandono e mistério, como se o passado daquela terra jamais tivesse realmente partido. Laura menciona uma lenda ligada àquele lugar, mas a retém por enquanto, como se certas histórias precisassem do momento certo para emergir. É nesse cenário que surge a lembrança mais antiga e perturbadora de sua vida. Quando ainda era criança, Laura desperta durante a noite e percebe que está sozinha. Não sente medo de imediato, apenas um incômodo infantil. Até que vê, ao lado de sua cama, uma jovem desconhecida. Bela, silenciosa e estranhamente íntima. A figura não a assusta, ao contrário, a acalma, a envolve, deita-se ao seu lado como se já pertencesse àquele espaço ou à própria Laura. O instante seguinte rompe essa estranha doçura. Uma dor aguda atravessa seu peito como duas agulhas profundas e o encanto se desfaz. A jovem recua e desaparece. O terror, então, finalmente nasce. Quando os criados chegam, tentam acalmá-la, tratando o episódio como imaginação infantil, mas seus rostos denunciam outra coisa. A tensão, a dúvida, e há um detalhe impossível de ignorar. A cama ainda está quente, como se alguém realmente tivesse estado ali. A partir dessa noite, nada volta a ser como antes. Laura torna-se nervosa, incapaz de ficar sozinha. Um médico é chamado, orações são feitas por um velho sacerdote e uma vigília constante passa a ser mantida durante suas noites. Seu pai insiste que tudo não passou de um sonho, mas Laura sabe, com uma certeza silenciosa e persistente, que aquilo foi real. E assim essa lembrança permanece, não como um evento isolado, mas como uma marca. Um primeiro toque do inexplicável. Algo que, embora distante no tempo, parece menos um fim e mais o início de algo que ainda não terminou. A lembrança inquietante da infância ainda pairava silenciosa sobre a mente de Laura, como uma sombra que nunca se dissipou por completo. E é sob esse mesmo céu carregado de presságios que um novo acontecimento se anuncia, agora em sua juventude, como se algo iniciado anos antes começasse, enfim, a se aproximar novamente. Em uma noite suave de verão, Laura caminha com seu pai pelos arredores do Schloss, quando recebe a notícia inesperada. O general Spielsdorf não virá como esperado. Sua sobrinha, Berta Heimfeld, cuja companhia Laura aguardava com ansiedade, está morta. A carta enviada pelo general é perturbadora, escrita com dor e confusão, insinuando não apenas uma doença, mas a ação de algo maligno, um demônio que teria destruído sua filha. Ele fala em vingança, em caçar um monstro, e sua aflição deixa no ar algo mais profundo do que simples luto. Laura, tomada por tristeza e inquietação, sente que há algo inexplicável por trás daquelas palavras. De volta à ponte levadiça sob a luz intensa da lua, Laura, seu pai, Madame Perrodon e Mademoiselle de La Fontaine contemplam a paisagem. A conversa vagueia por ideias estranhas, influências da lua, sonhos distorcidos, forças invisíveis, como se o próprio ambiente convidasse à superstição. O pai de Laura, afetado pela carta, confessa sentir um peso indefinido, como se um infortúnio estivesse próximo. E então, esse pressentimento ganha forma. O som de uma carruagem rompe a quietude. O que surge não é uma simples chegada, mas um caos em movimento. Cavalos desgovernados, gritos de uma mulher, velocidade descontrolada. Em instantes, o desastre acontece diante deles. A carruagem tomba, os animais caem e da confusão emerge uma cena de tensão e urgência.
Uma mulher de aparência nobre, imponente mesmo em desespero, acompanha uma jovem desacordada, sua filha. Laura se aproxima e observa. A moça ainda vive, embora fraca. O pai de Laura, com calma, oferece ajuda e então se revela o dilema. A mulher está em uma jornada urgente e não pode parar. Desesperada, vê-se forçada a deixar a filha para trás. Movida por um impulso quase instintivo, Laura pede ao pai que acolha a jovem. Há nela não apenas compaixão, mas uma estranha atração por aquela figura inconsciente, como se algo familiar, ainda não compreendido, a chamasse. O pai concorda, oferecendo hospitalidade. A mulher hesita, não por desconfiança, mas por algo mais enigmático. Quando finalmente aceita, sua postura muda. Torna-se firme, quase severa, e sussurra algo ao pai em particular. Palavras que permanecem ocultas, mas carregadas de importância. Antes de partir, ela se despede da filha com uma breve e silenciosa bênção, e então desaparece na noite tão abruptamente quanto chegou, deixando para trás a jovem sob os cuidados dos Sloss. E naquele instante, sem que Laura ainda compreenda, algo essencial muda, como se, mais uma vez, o destino tivesse atravessado os portões daquele castelo, trazendo consigo não apenas uma hóspede, mas o eco de algo antigo, íntimo e inevitável. A carruagem já havia desaparecido na escuridão, e o silêncio da floresta retomava seu domínio, mas a presença da jovem deixada para trás tornava impossível acreditar que tudo aquilo fora apenas ilusão. Ainda atordoada, ela desperta nos braços de Madame Perrodon, perguntando por sua mãe e tentando compreender onde estava. Ao perceber que fora deixada ali por 3 meses, não contém as lágrimas, revelando uma fragilidade que contrasta com a aura quase nobre que a cercava. Instalada no castelo sob os cuidados do pai de Laura, a jovem logo adormece profundamente. Enquanto isso, a casa se enche de murmúrios e impressões. Falam de sua beleza incomum, de sua voz suave, mas também de detalhes inquietantes. A figura estranha observando da carruagem, os criados de aparência quase animalesca e o comportamento enigmático da mãe. O pai de Laura revela, então, parte da conversa secreta que teve com aquela mulher. Uma jornada urgente, envolta em segredo, e a exigência de que nada fosse revelado sobre sua identidade. Esse pedido, embora aceito, apenas intensifica o mistério. Quando o médico assegura que a jovem está bem, Laura, tomada por curiosidade e uma expectativa quase ansiosa, finalmente vai ao seu encontro. O quarto é belo, mas carregado de uma melancolia antiga, e ali, à luz das velas, ela vê pela primeira vez com clareza. E então, algo se rompe dentro dela. O rosto daquela jovem não é desconhecido. É o mesmo rosto que a visitara na infância, naquela noite que jamais esquecera. O choque é imediato, mas não é unilateral. A jovem, agora revelando-se como Carmila, também a reconhece. Ambas compartilham a mesma memória impossível, como se seus destinos tivessem se tocado muito antes daquele encontro. O que deveria causar apenas terror se transforma em algo mais complexo. Uma mistura de fascínio, intimidade e uma estranha sensação de reencontro. Carmila fala como se estivessem destinadas uma à outra, como se aquela ligação tivesse sido traçada desde a infância. Laura, embora ainda marcada por um leve desconforto que não sabe explicar, se vê profundamente atraída por ela. A beleza, a doçura e a intensidade de Carmila a envolvem com facilidade. Há algo de hipnótico em sua presença, algo que seduz mesmo enquanto inquieta. E, ao se despedirem naquela noite com gestos íntimos e palavras carregadas de afeto precoce, Laura já não é mais a mesma, presa a uma ligação que mal compreende, mas da qual não deseja se afastar. No dia seguinte, essa estranheza inicial se dissolve em convivência e cumplicidade. Ambas admitem terem sentido, ao mesmo tempo, atração e repulsa naquele primeiro instante, como se algo nelas reconhecesse tanto o desejo quanto o perigo. E agora, rindo juntas desse temor passageiro, selam uma aproximação que cresce com rapidez, rápida demais talvez, para ser inteiramente inocente. A convivência entre Laura e Carmila, que começara sob o encanto de um reencontro inexplicável, aprofunda-se em uma intimidade cada vez mais intensa e, ao mesmo tempo, mais perturbadora. Carmila é de uma beleza singular, graciosa e hipnotizante, mas há nela uma languidez constante, um cansaço estranho que não combina com sua vivacidade mental. Laura se vê fascinada por sua presença, por sua voz e por seus gestos, mas começa também a perceber algo que a inquieta, um segredo cuidadosamente guardado. Carmila fala pouco sobre si, revela apenas o nome, a origem nobre e vaga e a localização indefinida de sua casa. Tudo mais ela oculta com suavidade, desviando perguntas com afeto e evasivas delicadas. Essa recusa, longe de afastar Laura, aprende ainda mais, como se o mistério alimentasse o vínculo. E esse vínculo se torna cada vez mais íntimo, quase sufocante. Carmila a abraça com intensidade, fala de união eterna, de pertencimento absoluto. E seus gestos carregam uma paixão que confunde Laura, despertando nela sentimentos mistos de atração e repulsa. Há momentos em que Carmila parece dominada por algo mais profundo que a própria vontade. Seus sussurros são estranhos, quase febris, como se falasse a partir de um impulso antigo e inevitável. Laura, embora desconcertada, não consegue se afastar. Sente-se envolvida, seduzida por uma força que não compreende, como se estivesse sendo lentamente atraída para um destino que já havia sido traçado desde aquele primeiro encontro na infância. Os hábitos de Carmila reforçam essa sensação de diferença.
Ela acorda tarde, alimenta-se pouco, cansa-se rapidamente, mas mantém uma mente ativa e observadora. Em certos momentos, revela conhecimentos e memórias que parecem deslocados no tempo e no espaço, sugerindo uma origem mais distante, não apenas geográfica, mas talvez algo além do comum. Durante um passeio, a atmosfera se torna ainda mais sombria. Um funeral atravessa o caminho, o de uma jovem camponesa que, segundo rumores, teria sido atacada por algo durante a noite e definhado lentamente até a morte. Laura demonstra compaixão, mas Carmila reage com irritação e desprezo, recusando-se a participar do luto. Subitamente, sofre uma crise intensa. Seu corpo se enrijece, sua face empalidece de forma assustadora e um tremor a percorre como uma febre violenta. Logo depois, porém, tudo passa, rápido demais, como se nada tivesse acontecido. Os sinais ao redor começam a se acumular. Outros casos semelhantes surgem na região, pessoas adoecendo com relatos de ataques noturnos. Um viajante estranho aparece no castelo, trazendo amuletos contra criaturas que vagam como lobos, e ao observar Carmila, faz um comentário inquietante sobre seus dentes, afiados demais para serem comuns. A reação dela é imediata e furiosa, mas igualmente passageira, como suas outras perturbações. E enquanto Laura tenta compreender os relatos, as doenças, o comportamento de Carmila, algo mais sutil continua a crescer. Uma ligação emocional cada vez mais profunda, quase inevitável. Carmila fala da morte como união, como continuidade, como se não fosse um fim, mas uma transformação compartilhada. E Laura, ainda que assustada, permanece ao seu lado. Sem perceber que talvez já esteja pouco a pouco sendo conduzida para dentro desse mesmo mistério que agora começa a cercá-las. A presença de Carmila, já tão profundamente entranhada na vida de Laura, começa a revelar novos sinais. Não apenas de estranheza, mas de algo que parece atravessar o próprio tempo. A chegada de um mensageiro vindo de Graz traz ao Schloss um carregamento de antigos retratos restaurados, pertencentes à família da mãe de Laura. O momento, que deveria ser apenas uma distração curiosa naquela rotina isolada, transforma-se em algo perturbador. Entre os quadros, um em especial chama a atenção. Pequeno, antigo, datado de 1698, traz o nome Mircalla, Condessa Karnstein. Ao ser revelado, provoca um choque imediato em Laura. O rosto ali pintado é o de Carmila, idêntico em cada detalhe, como se tivesse sido capturado do presente e lançado ao passado. A semelhança é tão perfeita que ultrapassa qualquer coincidência. Ainda assim, Carmila reage com uma calma estranha, quase distante, apenas sugerindo, com languidez, uma possível ligação antiga com a família Karnstein. Esse detalhe ressoa com tudo o que já havia sido insinuado. As ruínas dos Karnstein, as mortes recentes, os segredos não revelados, como se peças dispersas começassem a se alinhar lentamente. Mas Laura, ainda envolvida pelo encanto da companhia, não se detém totalmente nesse pressentimento. Há fascínio demais para que o medo se imponha por completo. Naquela mesma noite, sob a luz prateada da lua, as duas caminham juntas. O cenário repete, quase como um eco, a noite da chegada de Carmila. E nesse ambiente silencioso, a intimidade entre elas se intensifica novamente. Carmila fala com um tom mais profundo, mais carregado, declarando um vínculo que ultrapassa a amizade. Algo possessivo, absoluto, como se suas existências estivessem destinadas a se fundir. Laura, embora tocada por essas palavras, sente também um desconforto crescente, uma estranheza que já não pode ignorar completamente. Por um instante, Carmila muda. Sua expressão se esvazia, seus olhos perdem o brilho e seu corpo parece ceder a uma fraqueza súbita. A transição é tão abrupta quanto inquietante. Laura, alarmada, teme que seja a mesma doença que vem assolando a região, aquelas mortes misteriosas que começaram a se repetir. Mas Carmila, logo em seguida, se recompõe com facilidade desconcertante, como se nada tivesse acontecido. E assim, entre momentos de doçura, confissões intensas e súbitas sombras de fraqueza, a convivência segue, cada vez mais íntima, mas também cada vez mais carregada de sinais que Laura ainda não consegue decifrar por completo. Ainda assim, algo naquela noite se insinua como um novo ponto de ruptura, como se o mistério, até então apenas sugerido, estivesse prestes a se tornar impossível de ignorar. Aquela intimidade crescente entre Laura e Carmila, já marcada por segredos, desejos confusos e sinais inquietantes, adquire uma tonalidade ainda mais sombria quando a noite se fecha sobre os Schloss. Após o episódio do retrato e das estranhas revelações sob o luar, a convivência parece retomar sua aparência tranquila. Jogos, conversas leves, a presença constante do pai de Laura, mas há algo latente, como uma tensão silenciosa prestes a se manifestar. Durante a conversa, o pai de Laura demonstra preocupação com a ausência de notícias da mãe de Carmila e com a doença misteriosa que se espalha pela região. Carmila, por um instante, sugere partir em busca dela, mas é prontamente dissuadida. Sua resposta, embora gentil, carrega ambiguidade, como tudo nela. Mais tarde, a sós com Laura, reafirma seu afeto com intensidade quase possessiva, mas se recusa, mais uma vez, a revelar qualquer detalhe sobre sua origem. Fala de votos, de limites que não pode ultrapassar e de um amor que exige entrega total, até mesmo além da morte. Suas palavras, ainda que envoltas em doçura, têm algo de inquietante, como se escondessem uma verdade mais profunda e irrevogável. Antes de dormir, Carmila menciona um episódio de seu passado, um ataque em sua própria cama.
uma experiência que a deixou para sempre alterada. Fala disso como um amor cruel, sugerindo uma ligação entre dor, sangue e afeição. Laura escuta, confusa, incapaz de compreender completamente, mas já tocada por uma sensação de presságio. Na solidão de seu quarto, Laura leva consigo não apenas os hábitos recém-adquiridos de trancar portas e verificar o ambiente, mas também uma inquietação crescente. E então, durante o sono, essa inquietação toma forma. Não como um simples pesadelo, mas como algo vívido demais para ser ignorado. Ela vê, ou acredita ver, uma criatura negra de proporções anormais, movendo-se com inquietação ao redor de sua cama. O terror a paralisa. E então a dor retorna, aguda, precisa, como duas agulhas perfurando seu peito. Ao despertar, o horror não se dissipa completamente. A figura agora é feminina, imóvel, silenciosa, à beira da cama. Laura a observa, incapaz de reagir, até que ela se afasta e desaparece pela porta. Ao verificar, encontra-a trancada por dentro. Não há explicação. Apenas o medo, agora mais concreto, mais íntimo. E assim, o que antes parecia apenas estranho ou sugestivo, começa a assumir contornos mais definidos. A ligação entre sonho e realidade se enfraquece. E Laura, mesmo sem compreender, começa a sentir que aquilo que a cerca já não pertence inteiramente ao mundo dos vivos. A partir daquela noite de terror vívido, em que o sonho parecia invadir a realidade, Laura já não encontra repouso verdadeiro, apenas uma inquietação crescente que se instala em seu corpo e em sua mente. Ainda assim, ela silencia. Não conta ao pai, temendo ser desacreditada ou, pior, provocar nele um alarme desnecessário. Confia apenas em Madame Perrodon e Mademoiselle de La Fontaine, que reagem com leve descrença, embora não sem certa apreensão. O ambiente ao redor, com histórias de aparições e rumores sobre a trilha do limoeiro, apenas intensifica essa sensação de que algo invisível se move ao redor do Schloss. Carmila, por sua vez, relata um sonho semelhante, uma presença sombria junto à cama, afastada apenas pelo amuleto que ambas haviam adquirido. Essa coincidência inquietante aproxima ainda mais suas experiências, mas também as envolve numa falsa sensação de segurança. Laura passa a usar o amuleto e por algumas noites dorme melhor. Contudo, ao despertar, uma estranha melancolia a invade. Suave, quase agradável, mas persistente. É como se sua energia estivesse sendo lentamente drenada, enquanto uma doçura mórbida tomava seu lugar. Com o passar dos dias, esse estado se intensifica. Laura sente-se cada vez mais fraca, pálida, entregue a pensamentos vagos sobre morte, não com horror, mas com uma aceitação inquietante. Carmila, ao contrário, parece mais viva em sua presença. Mais afetuosa, mais intensa, observando-a com um ardor crescente. Essa inversão sutil, quase imperceptível, carrega um presságio silencioso. Enquanto uma se enfraquece, a outra parece se nutrir. Os sonhos de Laura tornam-se mais vívidos e perturbadores. Sensações físicas, toques, beijos, um frio estranho, misturam-se a vozes distantes, até culminarem em momentos de inconsciência. Sua aparência denuncia o que ela insiste em negar. Algo a consome lentamente. Ainda assim, uma espécie de entorpecimento a impede de buscar ajuda, como se sua vontade estivesse sendo suavemente anulada. Então, em uma noite decisiva, o sonho se transforma em revelação. Uma voz, associada à memória de sua mãe, a adverte sobre um assassino. Iluminada por uma luz súbita, Laura vê Carmila diante de sua cama, vestida de branco, manchada de sangue. O choque a arranca do sono e a lança em pânico. Ao despertar completamente, corre em desespero, chamando por ajuda. Junto às suas companheiras e os criados, tenta alcançar Carmila, mas a porta está trancada. Quando finalmente arrombam, encontram o quarto intacto, vazio. Nenhum sinal de luta, nenhuma presença. Apenas a ausência profunda e inexplicável da jovem que até então parecia inseparável de Laura. E nesse instante, o mistério deixa de ser apenas sugestão ou presságio. Ele se torna concreto, impossível de ignorar, perigosamente próximo. O desaparecimento inexplicável de Carmila, que na noite anterior havia deixado Laura em terror absoluto, transforma a manhã seguinte em um cenário de inquietação generalizada. O quarto, encontrado intacto e vazio, não oferecia qualquer pista. Nem portas abertas, nem janelas violadas. Apenas ausência. A hipótese de passagens secretas é cogitada, mas não alivia o desespero. O pai de Laura mobiliza toda a casa e as redondezas em uma busca exaustiva, enquanto Laura, em silêncio angustiado, sente uma perda que vai além do susto. Há algo mais íntimo, mais perturbador em jogo. As horas passam sem resposta, até que, de forma tão súbita quanto seu desaparecimento, Carmila é encontrada, sentada tranquilamente em seu quarto, como se nada tivesse ocorrido. Sua expressão, porém, não é de alívio, mas de um medo contido, quase calculado. Laura corre até ela em um misto de alegria e incredulidade, enquanto a casa inteira se reúne ao redor da jovem, exigindo explicações. Carmila oferece apenas uma narrativa vaga e insuficiente. Diz ter dormido profundamente e acordado inexplicavelmente em outro cômodo, com portas forçadas e sem qualquer lembrança do ocorrido. Sua confusão parece sincera, mas não dissipa o mistério, apenas o desloca. O pai de Laura, buscando restaurar a ordem, propõe uma explicação racional: sonambulismo. Uma hipótese simples, quase conveniente, que transforma o inexplicável em algo doméstico, controlável. Essa explicação é aceita, ao menos na superfície. A tensão cede, as vozes se acalmam e a rotina tenta se recompor. Mas há detalhes que não se encaixam.
O silêncio absoluto da noite, a ausência de qualquer ruído, a maneira como Carmila observa o pai de Laura por um instante, com um olhar que escapa à ingenuidade esperada. Algo permanece oculto, como se a verdade tivesse apenas sido momentaneamente encoberta. E enquanto todos se tranquilizam com essa solução confortável, Laura, ainda fragilizada, ainda sob o efeito de seus sonhos e de seu inexplicável enfraquecimento, retorna à convivência com Carmila. Mas agora, mesmo envolta em beleza e doçura, sua presença carrega uma nova camada de inquietação. Como se por trás do que foi explicado, algo muito mais profundo continuasse, silenciosamente, a agir. E se você chegou até aqui, já percebeu que esse não é só mais um vídeo. Então, deixa o seu like. Pode parecer simples, mas é isso que faz esse tipo de conteúdo continuar existindo. E chegar a mais pessoas que também procuram por esse tipo de história. E se você quer continuar explorando esse universo, se inscreva no canal, porque esse é só o começo. Ainda existem muitas histórias, muitas criaturas e muitos segredos, esperando para serem revelados. E se em algum momento desse vídeo você sentiu curiosidade de ir além, de conhecer a história original com todos os detalhes sem cortes, então talvez valha a pena ter essa obra nas mãos. Na descrição, eu deixei um link da Amazon, e toda vez que você compra por esse link, você ajuda diretamente o canal a continuar existindo. Você não paga nada mais por isso. O valor do produto continua exatamente o mesmo, mas uma pequena parte retorna, e permite que mais histórias como essa continuem sendo contadas. E nem precisa ser esse livro. Qualquer coisa que você comprar usando esse link já ajuda. E vale lembrar, Carmila não ficou presa apenas nas páginas. Essa história atravessou o tempo e ganhou adaptações para o cinema, para o teatro, para histórias em quadrinhos, além de ter inspirado músicas e até jogos. Mas esse é um assunto que merece um vídeo próprio. Agora me conta, você já conhecia Carmila, ou só Drácula? A inquietação que pairava sobre Laura, após noites de visões e um enfraquecimento cada vez mais evidente, finalmente chama a atenção de seu pai, que em silêncio decide agir. Na manhã seguinte ao estranho desaparecimento de Carmila, o doutor é convocado sem aviso, e Laura é conduzida à biblioteca, onde, ao relatar seus sonhos e sensações, percebe no médico não apenas interesse, mas um olhar grave, quase alarmado. Ao examinar o ponto onde sentira a dor, aquele mesmo local que ardia em seus pesadelos, o doutor encontra uma pequena marca azulada, discreta, mas suficiente para mudar completamente o tom da situação. O pai de Laura, ao vê-la, empalidece. Algo ali confirma um temor que não é dito em voz alta. A conversa que se segue entre os dois homens é reservada, tensa, e quando termina, a atmosfera da casa já não é a mesma. As recomendações são simples, mas carregadas de peso. Laura não deve ficar sozinha em momento algum. A vigilância torna-se constante. E embora o doutor evite declarar abertamente o perigo, sua seriedade sugere que a condição de Laura não é comum, tampouco natural. Ainda assim, ela própria não sente dor, apenas uma fraqueza crescente, uma melancolia doce e perigosa que a impede de reconhecer a gravidade do que a consome. Enquanto isso, Carmila permanece à margem dessa suspeita, não sendo sequer examinada. Sua presença continua envolta em charme e languidez, mas agora, à luz das descobertas recentes, cada detalhe ganha outro significado. A ligação entre as duas, antes apenas emocional, começa a insinuar algo mais profundo, mais físico e mais sombrio. Uma carta do general Spielsdorf chega, anunciando sua visita iminente. Mas ao contrário do que seria esperado, a notícia não traz alívio ao pai de Laura. Há em sua reação uma inquietação mal disfarçada, como se a chegada do general coincidisse perigosamente com aquilo que ele ainda não ousa explicar. E assim, sob esse clima de tensão silenciosa, eles partem em direção às ruínas de Karnstein. O mesmo lugar já envolto em lendas, o mesmo nome que ecoa no passado e no presente. No caminho, encontram o próprio general, cuja chegada parece menos casual do que o destino gostaria de fazer parecer. E sem que Laura compreenda plenamente, as peças começam a se mover com mais rapidez, como se o tempo de ignorar a verdade estivesse se esgotando. A viagem rumo às ruínas de Karnstein, já carregada de presságios, ganha um peso ainda maior com a presença do general Spielsdorf. Ao reencontrá-lo, Laura percebe imediatamente a transformação que o tempo recente lhe impôs. Não é apenas o luto que o consome, mas algo mais profundo, mais sombrio, como se sua dor tivesse sido alimentada por uma descoberta que ultrapassa o entendimento comum. Enquanto seguem pela estrada, o general começa a falar da morte de sua sobrinha, Berta Heinfeld, mas suas palavras não carregam apenas tristeza. Há nelas fúria, quase ódio. Ele não atribui a perda a uma doença comum, mas a artes demoníacas, a uma força maligna que, segundo ele, age com impunidade. Seu tom é firme, convicto, como alguém que não apenas suspeita, mas sabe. O pai de Laura, inicialmente cético, tenta conduzir a conversa com cautela, mas a intensidade do relato começa a abalar sua segurança. O general insiste que foi forçado a acreditar no sobrenatural por evidências irrefutáveis, algo que destruiu suas antigas convicções. E quando menciona Karnstein, não o faz como um lugar de memória, mas como um foco de algo ainda ativo, ainda perigoso. Ele revela então sua intenção, não visitar, mas investigar. E mais do que isso, profanar as tumbas da antiga família Karnstein, em busca de um mal que acredita estar enterrado ali.
Suas palavras soam como uma promessa de guerra contra algo invisível, algo que, segundo ele, ameaça os vivos. O que para outros seria sacrilégio, para ele é justiça. Diante disso, o pai de Laura já não reage com descrença, mas com atenção e inquietação. As coincidências começam a se acumular. A doença na região, os sintomas de Laura, a presença de Carmilla, o nome Karnstein ressurgindo do passado. Tudo parece apontar para um mesmo centro, ainda não revelado, mas cada vez mais próximo. E assim, enquanto a carruagem avança pelos caminhos sombrios da floresta, a história do general se prepara para ser revelada. Não mais como um relato de perda, mas como o primeiro vislumbre claro do horror que até então apenas sussurrava nas sombras. Enquanto a carruagem avança rumo às ruínas de Karnstein, carregando consigo presságios cada vez mais densos, o general Spielsdorf finalmente inicia o relato que há tanto o consome. Sua voz, embora controlada, carrega um peso emocional evidente, não apenas de luto, mas de algo mais perturbador, como se sua dor estivesse entrelaçada a uma descoberta que ele próprio ainda luta para aceitar. Ele retorna, então, à noite fatídica no castelo do Conde Karlsfeld durante um baile de máscaras de esplendor quase real. Luzes, música e luxo envolviam o ambiente, criando um cenário de encanto e disfarce. Foi ali que sua sobrinha, Berta Heinfeld, conheceu uma jovem misteriosa, apresentada como Milarka. Desde o primeiro instante, algo naquele encontro pareceu intenso demais. Uma afinidade súbita, quase inevitável, como se ambas fossem atraídas por uma força invisível. A jovem, bela e cativante, rapidamente conquistou a confiança de Berta, revelando-se espirituosa, íntima, quase familiar. Ao mesmo tempo, a mulher que acompanhava sua suposta mãe mantinha uma conversa enigmática com o general, demonstrando conhecer detalhes de sua vida que não deveriam estar ao alcance de uma estranha. Sua identidade, no entanto, permanecia sempre fora de alcance, envolta em evasivas habilidosas e um jogo deliberado de mistério. A atmosfera, embora festiva, carregava uma tensão sutil. A presença de um homem pálido, de aparência quase morta, que surge para chamar a dama mascarada, introduz um elemento de ruptura, como se algo até então oculto sob máscaras e música começasse a se mover nos bastidores. A dama se afasta, prometendo retornar, deixando o general em um estado de curiosidade inquieta, e sem saber à beira de um acontecimento que marcaria para sempre sua vida. Enquanto isso, Berta permanece ao lado de Milarka, cada vez mais envolvida por sua presença. E mesmo sem compreender, o general começa a perceber que aquele encontro não fora casual. Havia ali um desenho oculto, uma aproximação calculada, como se aquela jovem tivesse surgido não para conhecer, mas para escolher. E assim, sob o brilho ilusório do baile, algo silencioso se inicia. Um vínculo que, como o próprio general sugere, não pertence inteiramente ao mundo dos vivos. À medida que a carruagem se aproxima de Karnstein, o relato do general Spielsdorf se aprofunda, revelando não apenas os acontecimentos, mas também o erro fatal que ele próprio reconhece com amargura tardia. Sob a atmosfera encantadora do baile, foi ali, entre luzes, máscaras e música, que ele aceitou, quase sem resistência, um pedido tão estranho quanto decisivo. A mulher mascarada, que se apresentava como condessa, revela ter sido subitamente convocada para uma viagem urgente, de natureza grave e inexplicável. Com uma confiança calculada e um tom que misturava súplica e autoridade, ela lhe pede que cuide de sua filha, Milarka, durante sua ausência. Ao mesmo tempo, a jovem Berta Heinfeld, já encantada pela nova companhia, reforça o pedido com entusiasmo. Cercado por beleza, elegância e pressa, o general cede, não por convicção, mas por uma estranha combinação de impulso e fascínio. Antes de partir, a condessa impõe uma condição: que não se investigue sua identidade, nem se revele o que quer que se suspeite. Há, em suas palavras, um presságio velado, como se o segredo fosse não apenas um capricho, mas uma necessidade. Sua despedida é rápida, quase teatral, envolta em símbolos de nobreza e mistério. A carruagem parte, levando consigo mais perguntas do que respostas, enquanto Milarka permanece, agora sob a proteção de um homem que começa, tarde demais, a questionar sua própria decisão. Durante o restante da noite, a jovem se mostra encantadora, espirituosa, perfeitamente à vontade. Sua presença ilumina o ambiente, conquista confiança e afeto. Mas esse encanto é interrompido por um detalhe inquietante. Em meio à multidão, ela simplesmente desaparece. Nem o general nem sua sobrinha conseguem encontrá-la. E a busca, prolongada até amanhã, revela apenas ausência e inquietação crescente. Horas depois, Milarka reaparece com uma explicação simples, quase banal. Diz ter adormecido em outro aposento, exausta após o baile. A justificativa é aceita, ainda que carregada de estranheza. E assim, sem mais questionamentos, ela parte com o general e Berta para sua casa, integrando-se à rotina como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Mas, mesmo nesse momento, há uma sombra sutil que começa a se formar. O general, ao relembrar, percebe que tudo ocorreu rápido demais, fácil demais, como se cada passo tivesse sido conduzido por uma mão invisível. E o que parecia à época um gesto de hospitalidade, começa agora a revelar-se como o início silencioso de uma tragédia. À medida que o relato do general Spielsdorf avança, o que antes parecia apenas estranho começa a se tornar profundamente perturbador. A jovem Milarka, agora instalada em sua casa, revela hábitos inquietantes.
Extrema languidez durante o dia, portas sempre trancadas por dentro e, ainda assim, aparições inexplicáveis ao amanhecer, vagando pela floresta como em transe. A explicação do sonambulismo surge, mas não sustenta o mistério. Algo nela escapa às leis comuns. Logo, a tragédia se anuncia de forma mais cruel. Berta Heinfeld adoece. Seus sintomas, sonhos angustiantes, a presença de uma figura sombria junto à cama, a sensação de uma corrente fria e, por fim, a dor aguda no peito, seguida de sufocamento, ecoam com precisão aterradora aquilo que Laura já experimenta. Nesse instante, o passado do general e o presente de Laura se fundem em um mesmo horror silencioso. Ao ouvir essa descrição, Laura sente o peso da revelação se fechar ao seu redor. Aquilo que a consome não é isolado, nem imaginário. É um padrão, um ciclo. E mais terrível ainda, está ligado à figura que permanece ao seu lado, Carmilla. A percepção surge como um sussurro crescente, ainda não totalmente aceito, mas impossível de ignorar. A carruagem então chega às ruínas de Karnstein, um lugar onde o passado parece não estar morto, apenas adormecido. Entre paredes quebradas e silêncio antigo, o general revela sua convicção mais sombria. A família Karnstein não apenas existiu, mas deixou algo para trás. Algo que continua a agir. Sua intenção deixa de ser apenas narrativa, torna-se missão. Ele fala em vingança, em justiça, em destruir aquilo que matou sua sobrinha. O encontro com o lenhador reforça esse temor com relatos locais de vampiros, túmulos profanados e rituais de destruição. Histórias que, em outro tempo, poderiam parecer superstição, agora se alinham perigosamente com tudo o que foi vivido e testemunhado. O nome Mircalla Karnstein ressurge, não como memória, mas como presença. E ali, diante da capela e das tumbas esquecidas, a história deixa de ser apenas contada. Ela começa lentamente a se revelar como verdade. À sombra das ruínas de Karnstein, o relato do general Spielsdorf atinge seu ponto mais terrível, e o passado finalmente se revela como um espelho sombrio do presente de Laura. Sua sobrinha, Berta Heinfeld, definhava rapidamente, consumida por uma doença que nenhum médico conseguia compreender. Um deles, porém, ousa nomear o impensável: vampirismo. A ideia absurda à razão torna-se aceitável apenas pela urgência do desespero. Guiado por instruções inquietantes, o general vigia a jovem durante a noite, e então vê, não um sonho, mas uma forma viva de horror. Uma criatura negra se arrasta até a cama e se lança sobre a garganta de Berta, assumindo uma forma palpitante e monstruosa. Quando ele avança, espada em punho, a visão se transforma. Diante dele está Milarca. Ele atinge, mas ela permanece ilesa e desaparece. Pouco depois, Berta morre, exaurida, como se sua vida tivesse sido lentamente drenada. Esse relato ecoa com precisão perturbadora na mente de Laura. Cada sintoma, cada sensação, cada sonho, tudo já lhe pertence. E agora, cercada pelas ruínas de uma linhagem marcada por sangue e lenda, ela começa a compreender que sua própria história caminha pelo mesmo destino. É então que o horror deixa de ser lembrança e se torna presença. Carmilla surge na entrada da capela. Bela, silenciosa, quase etérea. Mas o general a reconhece instantaneamente. Em um impulso violento, ele se lança contra ela com o machado do lenhador. E por um breve instante, a máscara cai. Seu rosto se transforma, revelando algo feroz e inumano. Ela desvia, segura seu braço com força sobrenatural e desaparece. O silêncio que se segue é mais aterrador do que o ataque. Carmilla não está mais ali, nem dentro, nem fora. Como antes, ela some sem deixar vestígios. Mas agora não há mais dúvida nem espaço para negação. Com voz ainda trêmula, o general revela a verdade que une passado e presente em um único nome: Carmilla. Milarca. Mircalla Karnstein. A mesma entidade atravessando o tempo, mudando apenas de forma, nunca de essência. E assim, o encanto se rompe. O amor, a ternura, o fascínio, tudo se converte em revelação. Laura não está apenas doente, ela está sendo escolhida. Após a revelação terrível na capela, quando o nome de Carmilla se funde definitivamente ao de Mircalla Karnstein, a narrativa atinge seu ápice sombrio. Ainda sob o peso dessa descoberta, surge uma nova figura, o enigmático Barão, um homem de aparência excêntrica e mente meticulosa, cuja presença não é casual. Ele se junta ao general Spielsdorf e ao pai de Laura, trazendo consigo não apenas conhecimento, mas um propósito. Munido de mapas, anotações e saberes antigos, o Barão conduz uma investigação minuciosa na capela em ruínas. Entre pedras gastas e inscrições esquecidas, finalmente encontram aquilo que buscavam: a tumba de Mircalla Karnstein. A descoberta não traz alívio imediato, mas a certeza de que o mal, agora identificado, pode enfim ser enfrentado. Laura, ainda fragilizada, é afastada dos detalhes. Seu pai, com cuidado silencioso, a protege da verdade enquanto organiza vigílias, rituais e precauções incomuns. Durante a noite, seu quarto é guardado, orações são feitas e uma tensão constante paira no ar. Como se todos soubessem que algo invisível ainda ronda, mesmo na ausência de Carmilla. E então, como se a presença da vampira estivesse diretamente ligada ao sofrimento, seus ataques cessam. O tormento noturno desaparece. A ligação torna-se evidente, ainda que não dita a ela. Sua doença não era natural, era causada. No dia seguinte, o ritual final é executado. A tumba é aberta diante de testemunhas oficiais. E ali, após mais de um século, o corpo de Mircalla é encontrado.
não corrompido pela morte, mas preservado com sinais perturbadores de vida. Seus olhos abertos, o sangue fresco, o coração ainda pulsante, tudo confirma aquilo que antes era apenas suspeita. O julgamento é silencioso, mas absoluto. A estaca atravessa seu coração, arrancando um grito que ecoa como o de um ser ainda vivo. A decapitação e a queima seguem, como manda a tradição, reduzindo a criatura a cinzas que são lançadas ao rio, apagando, enfim, sua presença daquele mundo. E assim, o ciclo se encerra. O mal que se ocultava sob beleza, ternura e desejo é destruído, mas a memória permanece, porque certas experiências, como Laura agora sabe, não desaparecem com o fim do horror, apenas se transformam em lembrança viva e indelével nas sombras da mente. Anos se passaram desde aqueles acontecimentos, mas ao escrever, Laura não encontra paz, apenas a mesma agitação que outrora lhe consumia o corpo. A libertação não trouxe esquecimento. Pelo contrário, as lembranças retornam com uma nitidez cruel, tornando a solidão insuportável e os pensamentos inseguros, como se o horror jamais tivesse realmente partido. Ela recorda então o estranho Barão Vordenburg, cuja figura excêntrica escondia um saber profundo. Dedicado ao estudo do vampirismo, ele reunira tratados, relatos e registros que buscavam explicar aquilo que tantos preferiam negar. Segundo seus estudos, o vampiro não é uma criatura da morte, mas de uma existência híbrida, sustentada pelo sangue dos vivos e renovada pelo repouso em seu túmulo. Sua aparência não denuncia corrupção, mas uma vitalidade perturbadora, quase sedutora. E mais inquietante ainda, o vampiro não caça apenas por instinto, mas por desejo. Ele escolhe, aproxima-se, conquista. No caso de Carmilla, ou melhor, Mircalla Karnstein, esse padrão se revelou com precisão assustadora. Seus nomes, rearranjados como ecos de uma mesma essência, denunciavam uma continuidade que atravessava o tempo. Sua afeição por Laura, tão intensa quanto ambígua, não era apenas capricho, era parte do processo. O barão revela ainda uma história mais antiga. Um ancestral seu, apaixonado por Mircalla em vida, teria tentado salvá-la de uma profanação após a morte, ocultando sua tumba. Um gesto de amor que, inadvertidamente, permitiu que o mal persistisse. Assim, o horror que assolou tantas vidas não foi apenas obra da criatura, mas também de um erro humano, nascido de devoção cega. Com a destruição de Mircalla, o ciclo foi finalmente interrompido. Laura, levada por seu pai para longe daquele cenário, buscou recuperar-se em outras terras, em outras paisagens. O tempo suavizou suas feridas, mas não as apagou. Porque mesmo agora, a memória de Carmilla permanece dividida em duas imagens irreconciliáveis. A jovem bela, doce e envolvente, e a criatura sômbria que se revelou tarde demais. E em noites silenciosas, quando o mundo parece suspenso, Laura ainda desperta com a sensação inquietante de que algo ou alguém caminha suavemente do outro lado da porta. E assim, embora a história tenha chegado ao fim, sua sombra permanece. Carmilla é uma das obras mais importantes da literatura de vampiros. Foi escrita antes de Drácula e já apresentava elementos que se tornariam fundamentais no gênero: a sedução, a aproximação íntima e a ligação emocional entre vampiro e vítima. Foi também a primeira obra a trazer uma vampira feminina como protagonista, com desejo, presença e autonomia, algo extremamente inovador para a época. A relação entre Carmilla e Laura carrega um forte subtexto erótico, tratado de forma sutil, mas impossível de ignorar. Diferente de outros vampiros, Carmilla assume a forma de um gato monstruoso, reforçando a ideia de um predador silencioso, íntimo, que se infiltra sem ser percebido. Mas o verdadeiro terror dessa história não está apenas no sangue. Está na forma como a vítima se envolve, na forma como ela hesita em se afastar, e principalmente no fato de que em alguns momentos ela não quer escapar. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido. Carmilla não é apenas uma história sobre vampiros. É uma história sobre fascínio, sobre entrega e sobre o perigo de confiar naquilo que nos encanta. Gostaram do vídeo de hoje? Faltou alguma informação? Qual criatura da noite você quer ver aqui no canal? Deixe nos comentários. Não perca os próximos vídeos. E lembre-se, algumas criaturas não entram pela força. Elas entram porque são convidadas. Beijo da Vampirona.